Teatro do Oprimido, um aliado na educação. Prática, teoria e reflexões de como a metodologia sistematizada por Augusto Boal pode e deve ser usada nos espaços formais de educação, além dos não formais, claro. O projeto tem apoio da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e do Governo Federal, através do Prêmio Arte e Escola. Teatro do Oprimido, um aliado na educação. Um projeto criado por mim, Ellen Sarapec. Nesse episódio, a gente vai falar de estética do oprimido, sistematizada por Augusto Boal, e o papel dela na luta antirracista. Aliás, na luta a favor de um mundo mais justo, né? Que aceite as diferenças e busque a igualdade de direitos para todos. Em especial no campo da educação, né? Um espaço que precisa ser usado para reflexão e transformação das injustiças. É de pequeno que devemos aprender nosso papel humanitário no mundo. E para isso, meu convidado hoje é o Cachalote Matos. Cachalote é doutorando em artes pela UERJ, mestre em artes cênicas pela Unirio e cenógrafo pela UFRJ, pela Federal do Rio de Janeiro. Consultor de imagem do Centro Teatro do Oprimido, ele trabalhou com Boal entre 1998 até 2009, que é o ano de falecimento de nosso mestre Augusto Boal. Hoje é integrante do GESTO, grupo de estudo em Teatro do Oprimido, que atua desde 2010 na inclusão no Teatro do Oprimido em programas de graduação e pós-graduação universitária. É integrante do coletivo Cor do Brasil, um grupo que pesquisa a temática racial através da estética do oprimido. Também é integrante do coletivo Cianda, de cinema negro e cenógrafo da Companhia de Teatro Os Ciclomáticos. Pesquisador da estética do oprimido em diversos países. Não dá nem para listar, porque é muito país. Realizador de diversos trabalhos também de cenografia dentro do teatro, do cinema, em eventos, né? Em muitas áreas. Cachalote, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. E conte para a gente um pouco da sua visão sobre como é que você vê o papel da arte, né? E da estética do oprimido para uma educação, uma construção de uma educação antirracista. Olá, Ellen, muito obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar junto com você, né? E com todo esse processo de pesquisa dentro da educação. Para mim é um tema que me é muito, muito caro, né? Por ser um homem negro, então me interesso muito pela temática e venho pensando um pouco como é que são essas construções e dentro do teatro, né, convencional, e também como usar essa temática, né? Como é que eu penso essa ideia de arte ajudando nessa educação antirracista dentro das escolas, né, formais e não formais. E assim, eu sou cenógrafo, né, como você bem disse aí, e eu me interesso muito pela parte de imagem, e eu fico pensando que o papel das artes talvez siga um pouco esse caminho da imagética, né? Porque crescer no mundo sem referências negras positivas é muito complexo. Eu fico pensando que na minha infância eu fui alfabetizado esteticamente com apresentadoras de TVs brancas. Desenhos em quadrinhos não tinham nenhum desenho em quadrinhos com personagens negros. Eu não vi nenhum super-herói negro na minha infância. Então, eu fico pensando como é possível uma criança criar uma imagética de projeção de futuro sem referência. Eu, por exemplo, eu nunca fui atendido na minha infância por um médico negro, por um dentista negro. Nunca vi falar de um engenheiro negro. Poucos eram advogados que eu tinha visto. Então, acho que o papel da arte dentro da educação para essa construção antirracista é um pouco trazer essas referências imagéticas no campo das artes visuais, no meu ponto de vista, no campo do cinema, no campo da literatura. Então, eu estou falando sobre isso, não é de abandonar o que o norte do mundo construiu, mas pensar que não pode ser uma verdade absoluta, não pode ser só de lá a referência. Então, a África produziu muita coisa interessante, né? As pessoas negras estão trabalhando, produzindo muita coisa interessante. Então, é preciso, dentro da educação, que tenha referências que não sejam referências europeias, brancas, heteronormativas. E aí eu acho que é o papel da arte. Isso é fundamental, você educar nossas crianças com
possibilidades diversas de referências. E isso, infelizmente, ainda não acontece em grande escala por meio formal da educação, né? É muito difícil. Eu lembro que quando eu era jovem, né, eu quase não, eu posso afirmar que eu não tive professores negros na minha formação básica, e toda a formação era uma formação bancária, como sugere o Paulo Freire, de transferência de conhecimento, né? E era muito difícil você ter outra referência. Então, como é que eu podia me pensar no futuro sem ter uma referência? Então, eu Sim, acho esse lugar da arte é fundamental. você está falando e eu Diga. também estou tentando lembrar aqui, né? Estou puxando da minha memória. Eu também nunca tive, eu não estou lembrando de nenhum professor ou professora, né, negro ou negra que eu tenha tido. Eu só estou lembrando de uma madre, porque eu estudei numa escola durante meu primário inteiro, né? E eu lembro de uma madre que não me dava aula. Tá, mas ela existia uma madre, pelo menos na escola, assim, e era professora, mas eu não tive aula com ela. Quer dizer, realmente, como é que a gente consegue agora hoje, né? Eu acho que hoje isso já está mais aberto, assim, pelo menos o campo ainda bem, né, com o sistema de cotas e não só com o sistema de cotas, mas eu acho que a presença dos negros e negras nas universidades é muito maior do que outrora, mas ainda assim é muito pouco, né, Caixa? Como é que você acha que a estética do oprimido, do Boal, do teatro do oprimido, ela pode contribuir com isso? De que forma? Como é que você vê essa contribuição? É porque a ideia da estética do oprimido é justamente trabalhar no campo do sensível, da imagem, da palavra e do som, né? Desmecanizando verdades absolutas. E não dá para negar que a grande maioria dos oprimidos, hoje em dia, está são oprimidos de cor de pele negra. Então, trabalhar com essa linguagem sensível, eu acho que ajuda a desconstruir essas verdades, quebrar esses neurônios estéticos que são criados ao longo do tempo por essas invasões cerebrais de grandes meios de comunicação. Imagina para uma criança negra, né, escutar do pai ou de uma pessoa muito querida que ela não pode ser artista porque ela é negra. Porque nesse país é muito difícil você viver de arte por ser negro, né? Vai morrer de fome. Então você começa a acreditar que você não pode, que você não consegue, e aí você começa a olhar ao redor, não ver referência nenhuma. Né? Eu, por exemplo, nasci em Marechal Hermes. Eu nunca tive uma referência de um cenógrafo negro. No mundo da arte, só é o pessoal do samba, o pessoal da música, que eu moro em Marechal bem perto de Madureira, então tinha essa referência. Uhum. Mas nas artes visuais era muito difícil. Né? Então eu tive que buscar muito e enfrentar muitas contradições para poder estudar na Escola de Belas Artes. E mesmo chegando lá, não tinha pares. Então, minha turma era uma turma com 25 pessoas, tinham dois negros. Né? Tinha gente na minha turma que quase nunca teve relação com gente negra. Estudou sempre em colégios que tinham pessoas brancas. E Uhum. provavelmente nesses colégios não tinha essa alfabetização estética com referências negras positivas, né? Porque muitas das vezes colocam referências negras, mas sempre nesse lugar pejorativo, da mulata, ou, enfim, alguns Uhum. lugares que não são só, pode estar também, mas não é só esse lugar do negro nas artes, né? E aí eu ficava pensando como transpor essa barreira, pensar de trazer para os alunos cinema, vídeos que tenham negros com complexidade de existência, que não seja superficial a narrativa cinematográfica, que possa levar os alunos a exposições que falem de temáticas negras, não só temáticas negras religiosas, mas temáticas negras afrofuturista, afro-urbana, pensar em trazer literatura negra para essas crianças, referências de pensadores negros. Então, acho que o campo da arte é um campo de batalha muito, muito potente para a gente poder trabalhar nossas crianças para que no futuro essa desigualdade
suma, né? Sumir é um pouco utopia, mas a gente está aqui para sonhar, né? Mas que pelo menos diminua esse abismo. Hoje em dia tem um crescente nos espetáculos negros, mas mesmo assim, tendo um crescente nos espetáculos negros no Rio de Janeiro, não somam nem 10% de toda a produção. Então, também é levar nossas crianças para ter referencial de espetáculos negros para criança, show de música, de dança, para ter uma outra possibilidade de visão. Então, a estética do oprimido é um pouco pensar nesse povoamento imagético, vou usar aqui esse termo da minha querida Onisagé, lá de Salvador. Então, como que a gente pode, dentro de sala de aula, pensar num povoamento imagético, trazer referências para que essas crianças cresçam olhando, sentindo e experimentando esse mundo negro positivo, né? Que não seja só o negro dentro da nossa TV de empregada doméstica, ou o negro que está na prisão. Então, pensar em outras referências possíveis. Sim, e te ouvindo aqui, eu fico pensando que exemplo, assim, você poderia dar um exemplo para a gente, porque isso é muito forte que você está dizendo, né? Porque as nossas referências são realmente sempre assim, né? É o escravo, né? É o escravizado, é a escravizada, é a empregada doméstica, é isso que você está falando. Como é que a gente desconstrói isso que vai sendo construído já na criança desde pequeno, né? Ela perde essas referências, né? E voltando, pensando na escola, que tipo de atividade que você já fez ou que você pense aí que poderia ser proposto, por exemplo, numa escola, se é possível você narrar uma atividade dessa para trabalhar um pouco essa ideia que você está falando imagético, né? De botar na cabeça das pessoas uma imagem do povo negro de uma forma muito mais positiva e interessante. O que você diria? Assim, se tiver um exemplo aí na cabeça agora. Acho que vem vários, Hélio. Assim, eu se estivesse dando aula nesse campo de batalha, eu pensaria em criar cineclubes negros com referência de filmes infantis, uma biblioteca com livros infantis negros, pensar em promover uma exposição de arte, de repente de máscara negra, máscaras africanas, pensar em artes plásticas, fazer uma pesquisa sobre músicas antirracistas. Então, tem vários caminhos para poder a gente percorrer, para poder trazer para essas crianças outra possibilidade de mundo. Então, são lugares possíveis, através da arte, através da estética do oprimido, que a gente pode avançar nessa educação antirracista. Então, Sim. já aí eu já falei 4 possibilidades. Sabe? Um cineclube, uma biblioteca com referência de livros, e aí esses livros provavelmente vão ter imagens, peças de teatro, e nas aulas de artes plásticas, promover um estudo de máscaras negras, de pinturas de referências africanas, porque também pensar em África como um continente, né? Muita gente às vezes pensa em África como um país, uma diversidade de linguagens africanas, não só linguagens faladas, mas linguagens estéticas. Então, são caminhos possíveis, sim, dentro da escola. Sim, você está falando caminhos muito potentes aí, que eu acho que estão todos fundamentais dentro da escola, e eu estou lembrando quando a gente desenvolveu aquele projeto juntos, né, Teatro Oprimido nas escolas, junto ao Centro de Teatro Oprimido, já agora, acho que foi 2005, mais ou menos por volta disso aí, a gente desenvolveu esse projeto, e eu estou lembrando que a gente construiu alguns seres humanos, né, é, que é um jogo, dentro da técnica da estética do oprimido, a gente constrói um ser humano, né, para o ouvinte que não conhece, estimula as pessoas a construírem um ser humano a partir da sucata, né? E esse ser humano ele é construído no chão com aquele, sei lá, garrafa PET, caixa de papelão, né? O que tiver de sucata naquele ambiente em que aquelas pessoas convivem. E depois abre-se uma discussão. E eu estou lembrando de uma discussão que a gente teve lá na Casa da Lapa, eu não sei se você lembra, Cachalote, em que eles resolveram pintar a boneca toda de negra, lembra? De preto? Resolveram passar a tinta preta e teve uma discussão que alguém puxou e falou: parece um pigmeu. Você lembra disso? Que deu uma discussão super bacana sobre racismo?
Eu lembro um ser humano que tinha uns faróis de carro juntos. Isso mesmo. E aí eu perguntei, eu falei para ele assim, mas são materiais, são lixos, né, lixo limpo que vieram de vocês. E esse ser humano é reflexo desse grupo aqui que está construindo. Aí ficou um silêncio. Então, acho que esse exercício é um exercício interessante, porque Isso. além de você pensar que ser humano é esse que está construindo, e pensar sobre essa projeção de imagem do ser humano negro, né, também traz para um outro lugar, Ellen, que é você pensar o quanto esse racismo é ecológico, né? E você pensar que grandes comunidades, que na maioria moram negros, e, enfim, estão à mercê dessa poluição Uhum. industrial, e você trabalhar com lixo, né, é um pouco trazer à tona essa consciência também, né? E você pensar por que a grande maioria do povo negro está morando em lugar que é insalubre, perto de depósitos de lixo, perto de, de grandes baías poluídas. Então, é um pouco pensar sobre isso também. Isso também é racismo, né? Quando você tira a terra de uma pessoa para plantar, quando você faz com que ela não tenha outra opção de sustento que não seja o lixo. Então, é um exercício da estética do livro que é muito potente para poder revelar algumas questões sobre a população negra, sobre essa construção, né? Sim, a gente vive esse racismo ambiental que você está falando e é muito forte, muito pesado, né? Em relação à população negra, às populações de comunidades, né? Que é um território que não interessa a ninguém, né, Caixa? Então eles deixam lá, né? Deixa destruir, né? Vamos olhar o território de quem que é ocupado pela classe média ou pelos ricos, que no geral, infelizmente, ainda são um território muito branco, né? De uma branquitude exagerada. E eu voltando para aquele jogo da construção do ser humano, mas entrando nisso que você está falando, mas voltando para aquele jogo, pensando junto contigo, eu estou lembrando que como é que aquelas crianças não se viam naquele ser humano? Né? E aí, quando você questionou isso, que você acabou de falar, mas esse lixo veio de vocês, isso aí foram vocês que construíram, vocês é que me digam, né? Por que que vocês enxergam isso? E é interessante como aquelas crianças, eu lembro delas se olhando, tipo assim, poxa, né, o que que eu estou, esse ser humano que eu estou construindo, que eu estou chamando de pigmeu preconceituosamente, é o ser humano que sou eu mesmo, né? Como é que tem a ver com isso que você falou desde o início? Como que como a gente não tem a referência, né? Do ser humano negros e negras na cultura assim forte, especialmente na educação, como é que ele não consegue se enxergar? E quando ele se vê, ele ainda se vê numa coisa que é passada, né? Parece coisa de filme de faroeste, né? Falar que é pigmeu, né? Uma coisa assim completamente desconectada da nossa realidade cultural. A nossa população é negra, então é muito incrível o que você fala. Eu pensando naquele jogo. Olha que isso já tem muitos anos, né? Mas claro que existem muitos outros exemplos. Eu sei que você trabalha muito com a estética, inclusive na África, né? E estou lembrando agora também que você falou uma certa vez que os outdoors na África são bem diferentes daqui, né? Não sei se vale você falar um pouquinho aqui para o nosso público disso, para a gente poder fechar, né? Que a referência lá, eu acho que é diferente da nossa, né? Como eu falei no início, né? É fácil entender por que essas crianças fizeram esse questionamento, né? Como eu falei assim, eles foram educados pela televisão, na grande maioria, e por imagens brancas, Uhum, não só na novela, mas de apresentadores de TV, de desenho animado. Então é muito fácil se negar, você uhum, não se olhar no espelho, né? Porque o que é bonito é a referência branca do que foi introjetado ao longo do tempo. Né? E nessa viagem, né, foi quando a primeira vez que eu fui para Guiné-Bissau, então eu peguei o voo daqui para Lisboa, né, que tinha uma parada em Lisboa, nada aconteceu imageticamente, né, que todas as aeromoças eram brancas, o piloto branco. Aí quando eu chego em Portugal e pego o voo para Guiné-Bissau, imageticamente alguma coisa aconteceu no meu olhar, porque aí começa todos os comissários de bordo, negros, o piloto negro, e aí quando eu chego lá em Guiné-Bissau, na África, e aí eu começo a ver essa imagética nos outdoors, na televisão, e aí eu falo assim, puxa, por que aí começa a pensar, no meu país somos 50
54%, 55% da população, segundo o IBGE, e não estamos representados nas mídias, nas bancas de jornais. E aqui é muito interessante ver isso esteticamente, né? O corpo negro representado esteticamente nessas mídias, né? Me causou uma diferença imagética muito grande em relação ao Brasil, né? Nessa construção de mídia, né? Nessa tentativa de democracia racial, onde só vale o corpo branco, né? É incrível como a gente é colonizado, né, Cachalote? Como a gente ainda é colônia, né? A gente se vê de uma outra forma, a gente não consegue nem se enxergar no espelho, como você está falando, né? A colonização foi tão forte, tão pesada e continua sendo, né? Que o povo brasileiro, as pessoas, a gente não se vê, né? Não se enxerga. Você quer se enxergar num povo alheio ao seu, né? É muito doido. Foi uma estratégia política, ideológica, claro, sim, biológica, sabe? Em 30 anos trouxeram para o Brasil a mesma quantidade de brancos, de negros, né? Que vieram ao longo do processo de escravidão. Em 30 anos eles trouxeram branco dizendo que a raça superior ia prevalecer. Aí eu vi uma peça Trago Minha Cabeça, do Lima Barreto, do Cobrinha, que ele falava exatamente esse texto, né? Em 30 anos trouxeram a mesma quantidade de negros escravizados, trouxeram de brancos. E disseram que a raça superior ia prevalecer. Aí ele vai e mostra os braços assim e fala assim, eu ainda estou aqui. É muito potente, muito arrepiante. Eu ainda Muito estou emocionante. Aqui. Nessa tentativa de embranquecer. Então eles acreditavam que se misturasse, Sim. a raça superior ia prevalecer. Sim. E, na verdade, nós estamos aqui, todos os negros, brancos também, mas foi uma tentativa de clarear o país, de melhorar geneticamente o país. Né? Esse era o discurso ideológico dessa democracia racial. E o mais triste é que a gente vive isso ainda hoje, né, Cachalote? Infelizmente, a gente tem governos que não têm o interesse de mudar essa história, né? De escurecer dessa história, de enegrecer, vamos dizer assim, não sei que palavra eu poderia usar, mas a gente não tem esse governo, né? Infelizmente, a gente tem uma corja, e hoje mesmo, eu estou falando de 2021, nós estamos em fevereiro, março, né? Já entramos em março, nós temos um governo que quer mais, um governo genocida que quer mais, tem uma necropolítica de matar, né? A população negra, a população pobre, a população indígena, né? É muito triste, então acho que a educação nesse momento tem um papel realmente fundamental. E eu quero te agradecer muito pelo trabalho que você faz, aí buscando essa estética do oprimido voltada para a cor da nossa população, né? Para o combate ao racismo, uma educação antirracista, que eu acho que é o caminho para a gente construir um mundo melhor. Obrigadíssimo, Caixa. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço, Ellen. E que tenha nas escolas, nos museus, nos teatros, mais referências negras diversas, né? Com personagens complexos, que não sejam só superficiais. Então, para que a gente cresça num mundo de possibilidades, não de história única, de verdades absolutas. É isso, assim. Eu costumo dizer que eu não quero negar tudo que foi construído do norte do mundo, não. Tem coisas interessantes, eu não nego isso. Mas é fundamental que tenhamos outras referências, que tenhamos referências diversas de gente negra, de gente trans, de indígenas, enfim, referências diversas, de mulheres, para que possa mudar isso, não vejo perspectiva de mudança. E lutar vários campos ao mesmo tempo, contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, são vários campos de luta. É isso aí, temos que estar na luta, meu amigo, porque senão eles nos matam, sabe? A gente tem que estar na luta 24 horas por dia, né? De olhos abertos, atentos e mãos em punho, sabe? Porque a tentativa é de nos apagar. As mulheres, os negros e as negras, os indígenas, os homossexuais, ou as pessoas que não seguem aquele gênero, né? Pré-normatizado, eles querem nos apagar, meu amigo. Então a gente tem que estar muito junto e muito forte, porque a gente vai sobreviver. Como disse Cobrinha, nós
ainda estamos aqui, né? Em todos os sentidos e vamos continuar. Obrigado, meu amigo. Muito obrigada. Vamos implantar isso nas escolas, que penso ser fundamental. Isso aí. Desde criança ter essas referências. Vamos fazer nossas crianças verem o mundo de outro jeito, né, meu amigo? Obrigado, beijo. Com vocês foi Cachalote Matos. Beijinho, querido. Até a próxima, então.